Vamos começar falando dessa treta aí, gente. Fiquei surpresa com a fala de Arthur Lira ontem. O presidente da Câmara disparou, mas assim, sem meias palavras, contra o ministro das Relações Institucionais. Arthur Lira disse que Alexandre Padilha, que o ministro Padilha é um desafeto pessoal dele e é incompetente. Olha, essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual, cada deputado é responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver o nexo, não teve um partido que fechasse questão, os partidos liberaram, na sua maioria, as posições dos partidos de centro e refletiram nisso. É lamentável que integrantes do governo, interessados na estabilidade da relação harmônica entre os poderes, fiquem plantando essas mentiras, essas notícias falsas que incomodam o parlamento. E depois, quando o parlamento reage, acham ruim. Então, o que aconteceu ontem foi um primeiro passo onde a Câmara decidiu se haviam pré-requisitos para o deputado permanecer preso ou solto. Eu penso que pela vultosa votação, só foram 20 votos acima do mínimo, a Câmara deixou claro que está incomodada com algumas interferências do Judiciário no seu funcionamento, sem nenhum tipo de proteção a criminosos. Nós não podemos pré-julgar. O julgamento do deputado acontecerá agora no Conselho de Ética e na Justiça. A votação de ontem era se ele permanecia preso ou se seria solto. Isso nada influencia em votações, em base aliada, muito menos em eleição da Câmara, que só vamos tratar a partir de setembro. Ele ficou incomodado aí, disparou, né? Falou que incompetente, desafeto. E aí o Padilha não respondeu diretamente a Arthur Lira, mas ele foi ao X e colocou lá um vídeo do Lula elogiando ele, né? Ele escreveu Padilha, ó: ter ouvido isso ontem publicamente do maior líder político da história do Brasil é sempre uma honra para toda a equipe do Ministério das Relações Institucionais. Agradecemos e estendemos esse reconhecimento de competência, ao conjunto dos ministros e aos líderes, vice-líderes. Que mais que ele escreve? Vice-líderes e ao conjunto do Congresso, sem os quais não teríamos alcançado os resultados elogiados pelo presidente Lula com a aprovação da agenda legislativa prioritária para o governo e para o Brasil. Então tá aí ele respondendo com uma fala do próprio Lula, né? Falando que é um trabalho difícil, que é uma relação difícil. Dá pra gente colocar um trechinho do Lula falando? Vamos colocar um trechinho do Lula falando. Volta aqui pra gente, Nath. Possivelmente ele tem o cargo mais espinhoso no governo. O cargo mais espinhoso, porque ele é o cara que lida com o Congresso Nacional. Ele é a pessoa que se relaciona com os 513 deputados e às vezes ainda sobra tempo, ele tenta se relacionar com os senadores e você sabe que a demanda é muito grande. Essa relação é muito boa no começo. No começo, o deputado pede uma coisa, o senador pede uma coisa, você promete, está maravilhoso. Mas depois de algum tempo começa a cobrança e não tem a entrega para fazer, aí começa o martírio. E eu digo o seguinte, o Padilha vai bater recorde porque é um ministro que está durando muito tempo no seu cargo e vai continuar pela competência dele. O Padilha... Ele colocou o Lula falando sobre a competência dele. Quem saiu em defesa de Padilha foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse que considera o ministro competente e que tem afeição e simpatia por ele. Vamos ouvir o que disse o Pacheco ontem. Ninguém é perfeito, mas ninguém também é tão mal assim, né? Então, a gente tem que conviver com as divergências e eu espero que a relação do parlamento com o executivo, especialmente com essa peça-chave, que é o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, possa ser a melhor possível. O que eu posso dizer é que eu me esforço muito para manter uma boa relação com o governo, com o próprio ministro Alexandre Padilha, por quem eu tenho afeição, eu tenho simpatia e o considero também competente.
Vamos lá, Thales, começo com você aí. Como é que você analisa esse ataque aí de Lira? Ele foi bem forte aí no ataque à Padilha, chamando ele de incompetente, né? Esse ódio do Arthur Lira contra o Padilha vem lá da transição. O Arthur Lira queria indicar o ministro da Saúde, falou para o governo: olha, se me derem o Ministério da Saúde, eu entrego 150 deputados para a base governista. O PT não quis e o Lira atribui ao Padilha o vazamento da informação e a articulação para que ele não assumisse, e o Padilha acabou indicando a ministra Nízia, a quem o Arthur Lira e o Centrão em quem eles continuam batendo porque querem o lugar dela. Mais do que isso, a partir daí, o Arthur Lira passou a querer a cabeça do Padilha e até o lugar do Padilha. A informação que eu tenho é que há algumas semanas, o Lira sinalizou que gostaria de indicar alguém do Centrão para lá, que se tivesse alguém do Centrão lá, alguém mais ligado ao Centrão, na articulação política seria mais fácil a relação com a base governista. Em suma, o que o Lira quer é a cabeça e o lugar do Padilha. E o ódio vem do fato do Padilha ter sido um entrave na ampliação do espaço do Arthur Lira dentro do governo. É essa a questão. Acho que o Lula ali acenou: olha, o Padilha já vai bater recorde, vai ficar lá enquanto o Lira ficar batendo. Agora, de fato, isso inviabiliza o trabalho do Padilha. Fica muito difícil você ter um trabalho de articulação política na Câmara com o presidente da Câmara dizendo: olha, eu não falo com você, não quero você, não aceito o relacionamento com você, enquanto você estiver aí, eu vou atrapalhar. Fica muito difícil. Então, é provável que, com o tempo, vem aí pela frente, fala-se numa reforma ministerial, é provável que, com o tempo, o Padilha acabe mudando de lugar. Eu acredito que, com a reforma ministerial, o Padilha vai acabar indo para a saúde e alguém deve pegar a articulação política. Mas isso só quando o Lira parar de encher o saco do Lula. E você, Josias, como é que você analisa aí essa briga entre Congresso e governo federal? Lira tirou o filtro e não é mais nos bastidores, porque todo mundo sabia já disso, já falamos várias vezes. Mas agora ele falou publicamente, né? Ele fez um ataque direto ao ministro que é justamente o responsável. Recentemente a gente até falou, né, que o Lula ligou pro Arthur Lira dizendo: não, você vai ter um canal direto. Separaram até um contato, um telefone, já que o Lula não usa celular, que ele pudesse falar diretamente com o Lula, quer dizer, passando por cima do Padilha. E agora ele fala: ele é incompetente, meu desafeto. E deixa claro isso. Como é que você analisa, hein, Josias? Sabe que você comenta, né, Fabiola? Ele tirou o filtro, né? Tá detonando o Padilha. Mas, na verdade, existe um filtro ainda, né? E o Padilha foi muito competente na sua reação. O Padilha, na prática, colocou o Lula para responder ao Arthur Lira. O Arthur Lira o chamou de incompetente. Ele joga nas redes sociais um vídeo gravado agora, na quarta-feira, uma solenidade pública em que o presidente o chama de competente. Então, o que fez o Padilha? Colocou o Arthur Lira para brigar com o Lula, que é o que ele precisa fazer. Então, o Arthur Lira mantém o Alexandre Padilha na alça de mira desde o ano passado. E nesses penúltimos disparos, agora ele classifica o ministro de desafeto pessoal, chama de incompetente. Se essa artilharia do imperador da Câmara contra o articulador político da presidência serve para alguma coisa, é para reforçar essa convicção já muito disseminada de que a política é o território da farsa. E, em vez de atirar no dono da articulação, o Arthur Lira criva de balas o articulador. Ora, que lógica tem? O Padilha está lá porque o Lula põe ele lá.
Ele faz o que o Lula manda fazer. Aí o Lira se irritou porque disseminou-se a versão segundo a qual ele teria comandado a mal-sucedida articulação para abrir a cela do deputado Chiquinho Brazão. Eu suspeito de encomendar a morte da Marielle Franco. E ele atribui esse noticiário à maledicência do Alexandre Padilha. Mas na entrevista em que ele ataca o Padilha, ele dá a entender que de fato não gostou da decisão. Olha, a maioria pequena, só 20 votos mantiveram o Chiquinho Brazão na cadeia. Foi uma sinalização de que o Congresso não está satisfeito com o que tem feito o Supremo. Então ele nega e, ao mesmo tempo, ele confirma que não gostou da decisão. Se tivessem aberto a cela do Chiquinho Brazão, ele estaria mais satisfeito. O Alexandre Padilha, ele não se deu por achado. Ele levou às redes sociais esse vídeo gravado 24 horas antes e colocou o Lula elogiando ele nas redes sociais, que está lá no cargo mais espinhoso da esplanada, realçou o Lula, que o Padilha está durando muito na cadeira e que vai bater recorde. Por quê? Porque por conta da sua competência. Então, e aí o Padilha anota assim no rodapé: ter ouvido isso publicamente é sempre uma honra, né? Então, foi como se o incompetente dissesse para o Arthur Lira, com outras palavras, mais ou menos o seguinte: ó, vamos lá, companheiro, ajusta a sua mira, aponta mais para cima, atira contra o dono da articulação, não contra o articulador. E o Arthur Lira, ele se revela, Fabíola, na verdade, o tipo mais perigoso de atirador. É aquele que confunde coragem com oportunismo e ele erra o alvo de propósito. Ele está numa descendente, ele está descendo a ladeira, né? Porque no ano que vem temos eleição para a presidência da Câmara. Então ele precisa decidir o que ele quer fazer. Ele teve tudo o que ele quis no governo. Indicou ministros, indicou o presidente da Caixa Econômica Federal, tomou emendas, verbas do governo por meio das emendas parlamentares. Agora, ele precisa decidir o que ele quer. Se ele não gosta do articulador, ele que atire contra o dono da voz. O Padilha não fala, não expressa as suas opiniões. Ele fala a voz que o presidente quer que ele fale. Então, acho que ele tem um filtro aí, Fabiola. É um corajoso seletivo, o Arthur Lira.